Ela nunca imaginou que o homem que surgiria na sua vida coberto de poeira, com roupas simples e mãos calejadas, seria o responsável por impedir que seu coração parasse naquele dia. Tudo começou de forma tão comum que, se alguém tivesse contado o final antes, Laura jamais acreditaria. Laura tinha 32 anos e uma vida cuidadosamente organizada para não sair do controle. Morava sozinha, trabalhava em um escritório no centro da cidade e seguia uma rotina previsível, quase automática. Acordava cedo, tomava café apressada, enfrentava o trânsito e passava o dia inteiro resolvendo problemas que não eram dela. No fim do expediente, voltava para casa com a sensação constante de cansaço acumulado. Com o tempo, Laura havia aprendido a ser forte sozinha. Os relacionamentos do passado deixaram marcas profundas, promessas vazias, ausências repetidas e despedidas que nunca vinham com explicações claras. Por isso, ela criou uma regra silenciosa para si mesma: não esperar demais de ninguém, especialmente de homens. Todos os dias, ao chegar ao trabalho, Laura precisava passar por uma obra ao lado do prédio. O barulho das máquinas, o cheiro de cimento e a poeira no ar sempre a incomodavam. Era apenas mais um detalhe irritante da rotina, até o dia em que um pequeno acidente mudou tudo. Ao atravessar a calçada distraída, Laura esbarrou em alguém. O impacto foi leve, mas suficiente para fazê-la levantar o olhar. Diante dela estava um homem simples, vestindo o uniforme de pedreiro, com o capacete na mão e o rosto marcado pelo esforço do trabalho pesado. Ele pediu desculpas de forma educada, com uma voz calma que contrastava com o caos ao redor. Laura respondeu rapidamente, quase por reflexo, e seguiu o caminho. Mas alguns passos depois, sentiu vontade de olhar para trás. Ela não soube explicar o motivo. Talvez tenha sido o olhar atento, talvez o jeito respeitoso, ou talvez apenas a sensação estranha de que aquele encontro não tinha sido tão comum quanto parecia. Nos dias seguintes, Laura começou a notar a presença dele com mais frequência. Sempre no mesmo horário, sempre próximo à entrada da obra. Um cumprimento discreto aqui, um sorriso rápido ali. Pequenas interações que, pouco a pouco, passaram a fazer parte do dia dela. Sem perceber, Laura começou a desacelerar o passo quando se aproximava daquele trecho da calçada. Foi assim que ela descobriu o nome dele, Miguel, um nome simples, assim como o jeito dele. Miguel falava pouco sobre a própria vida. Dizia apenas que estava trabalhando ali temporariamente. Em compensação, ouvia muito. Prestava atenção nos detalhes, nas palavras e até nos silêncios de Laura. Com o passar das semanas, aquelas conversas rápidas se tornaram mais longas. Comentários sobre o clima, sobre o movimento da rua, sobre as pessoas que passavam apressadas sem se olhar. Miguel dizia que gostava de observar a cidade, imaginar histórias sobre quem cruzava o caminho. Laura achava aquilo curioso. Poucas pessoas tinham tempo para observar algo além do próprio relógio. Quando Miguel a convidou para tomar um café, Laura sentiu o primeiro conflito interno. Nada daquilo fazia sentido dentro da lógica que ela construiu para si mesma. Eles viviam realidades diferentes, tinham rotinas diferentes e mundos que, teoricamente, não deveriam se misturar. Ainda assim, algo nela decidiu aceitar. O café foi simples, um lugar pequeno, mesas antigas e pouco movimento. A conversa fluiu sem esforço. Não houve tentativas de impressionar, nem histórias exageradas. Miguel falava com tranquilidade, demonstrando interesse genuíno por quem Laura era, e não pelo que ela fazia. Para Laura, aquilo era novo e confortável. A partir desse dia, os encontros se tornaram frequentes. Caminhadas curtas, conversas despretensiosas, risadas leves. Laura começou a sentir algo que havia desaparecido da sua vida sem que ela percebesse: paz. Miguel não tentava preencher vazios. Ele apenas estava ali, presente, constante. Enquanto isso, sinais silenciosos começaram a surgir. Laura passou a sentir um cansaço que não combinava com sua rotina. Subir escadas se tornava mais difícil. Às vezes, o coração parecia acelerar sem motivo. Em outros momentos, uma dor estranha surgia no peito e desaparecia rapidamente. Laura ignorava. Dizia a si mesma que era apenas estresse. Miguel percebia, observava com atenção, fazia perguntas cuidadosas, demonstrava preocupação, mas respeitava o espaço dela. Laura não gostava de parecer frágil.
Sempre acreditou que precisava dar conta de tudo sozinha, até que o corpo decidiu interromper aquela ilusão. Naquela manhã, tudo parecia normal. Laura atravessava a rua em frente à obra, quando sentiu uma tontura repentina. O chão pareceu se afastar, o ar ficou pesado e o coração perdeu o ritmo. Antes que pudesse pedir ajuda, suas pernas falharam. Laura caiu. O barulho ao redor continuou por alguns segundos, até que alguém percebeu o que estava acontecendo. Miguel foi o primeiro a chegar. Ajoelhou-se ao lado dela com rapidez e serenidade. Aquele homem simples, coberto de poeira, assumiu o controle da situação com uma calma que surpreendeu a todos. Miguel avaliou a respiração, checou o pulso e posicionou o corpo de Laura corretamente. Seus movimentos eram precisos, treinados, seguros. Quem observava de fora começou a perceber que havia algo diferente. Não era improviso, não era desespero, era experiência. Aos poucos, a verdade veio à tona. Miguel não era apenas um pedreiro, ele era médico, cardiologista. Estava longe do hospital temporariamente, ajudando em uma reforma familiar. Nunca contou, porque nunca achou que isso fosse importante. Para ele, o que importava era quem ele era, não o título que carregava. A ambulância chegou rapidamente. Miguel acompanhou cada procedimento, explicando a situação com clareza. No hospital, os exames confirmaram o diagnóstico. Laura tinha uma condição cardíaca grave, silenciosa e perigosa. Se não fosse o atendimento imediato, as chances de sobrevivência seriam mínimas. A cirurgia foi necessária e urgente. Enquanto Laura era levada para o centro cirúrgico, Miguel aguardava do lado de fora. Agora sem uniforme de obra, mas com o mesmo olhar atento e preocupado de sempre. Não havia mais segredos, apenas a espera angustiante por um desfecho. As horas passaram lentamente. Cada minuto parecia mais longo que o anterior, até que a notícia finalmente chegou. A cirurgia tinha sido um sucesso. O coração de Laura havia resistido. Ela estava viva. Dias depois, ainda se recuperando, Laura despertou no quarto do hospital. O corpo fraco, a mente confusa. Ao lado da cama estava Miguel. Não como médico, não como pedreiro, apenas como alguém que se recusou a deixá-la partir. Foi ali que Laura compreendeu algo que nunca tinha permitido a si mesma acreditar. A vida não se apresenta da forma que esperamos. Às vezes, ela se esconde atrás de aparências simples, se disfarça de rotina, surge quando menos esperamos, apenas para nos salvar. Laura entendeu que o amor verdadeiro não está nos títulos, nem nas roupas, nem nas expectativas criadas pela sociedade. Ele está na presença silenciosa, no cuidado constante e na coragem de agir quando tudo parece prestes a acabar. E foi assim que ela percebeu que, naquele dia comum, ao atravessar aquela calçada, não tinha apenas encontrado um pedreiro, ela tinha encontrado a pessoa que salvou sua vida, de todas as formas possíveis.